Um diário serve para contar a história, contar a memória de quem escreve, né? Mas talvez pode ser que seja também para contar a história de um país, ao mesmo tempo que conta e relembra a sua trajetória. É isso que o Rodrigo Rey Rosa, escritor guatemalteco, conta aqui em O Material Humano. E a gente vai falar desse livro interessantíssimo, que é um diário que conta a história política da Guatemala, logo depois da vinheta. É rapidinho, se liga aí. Bom, se você chegou até aqui, eu vou pedindo para você se inscrever e conhecer o Seleção Literária. Ativa o sininho de notificação para ficar recebendo as novidades sempre que a gente lançar um vídeo aqui. Acompanhe nosso grupo no Telegram. Tem uma série de links aqui, de informações, para você conhecer o nosso trabalho aqui no box de descrição. Bom, para a gente contar a história desse diário, é importante a gente começar contando um pouquinho das crises políticas da ditadura na Guatemala. A Guatemala foi o primeiro país que os Estados Unidos financiou a incursão de uma ditadura. Estava crescendo nos anos 50 a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, cada um fazendo o mapa mundi, ali, o seu tabuleiro de guerra. Os Estados Unidos financiou essa ditadura, derrubando o presidente Jacobo Arbenz, que era uma espécie ali de um político que estava fazendo algumas políticas progressistas de reforma econômica no país, de justiça social, e isso parece bem o que a gente já conhece aqui no Brasil e em outras histórias aqui mesmo na América Latina. O cara resolveu dar comida aos pobres, então pronto, reúne uma série de empresários locais, os Estados Unidos financiam essa elite econômica e aí acontece o que a gente já conhece. E aí, o Rodrigo Rey Rosa, que é um escritor e tradutor guatemalteco, ele resolve visitar os arquivos nacionais da cidade da Guatemala, que é a capital do país, os arquivos da polícia. A família dele sofreu muito durante essas crises políticas, durante perseguição política. A Guatemala viveu durante muitos e muitos anos, durante uma ditadura militar. Então, despretensiosamente, ele começa a pesquisar os arquivos da polícia da Guatemala. E a gente começa a analisar não só a reconstrução de um país, mas a condição humana que ele coloca aqui nesses diários. E é interessante a gente perceber o tom assombroso que é uma pessoa que sofreu na pele com a sua família visitando esses arquivos. Ele assume que começou a escrever esses diários durante os 3 meses em que começou a visitar por entretenimento, assim, por curiosidade de escritor, por curiosidade de um ficcionista, a visitar, saía, atravessava a cidade para visitar esses arquivos durante 3 meses. E logo de cara a gente percebe que instituições que deveriam servir à justiça social, como o próprio Departamento de Polícia, de Justiça, ele não serve a isso, né? Ele pega presos políticos, pessoas comuns, mistura tudo, tortura, prende, violenta e cria no imaginário social esse temor, esse medo da repressão. E aí uma instituição governamental, ela passa a comandar toda a sociedade, e isso é interessante a gente observar logo no início desse livro, até porque ele coloca uma lista de pessoas aqui, de indígenas, de agricultores, de estudantes, de funcionários públicos, de jornalistas, todos perseguidos pela polícia da Guatemala. Um aspecto muito rico desse diário que o Rodrigo Rey Rosa elaborou e ficcionalizou também, ele faz uma mescla dos relatos memorialísticos dele com alguma ficção, e isso a gente vai entendendo na leitura, porque ele usa metáforas bastante ricas para um diário. A feitura de um diário no dia a dia, às vezes não permite uma riqueza tão grande de analogias, de metáforas, mas o Rodrigo Rey Rosa, como ele trabalhou para esse diário, esse livro, O Material Humano, ele faz isso muito bem. Nas citações, na lembrança artística, envolvendo a arte também nesses livros, e principalmente na forma como ele classifica
todo esse trabalho dele, que eles chamam de sadismo histórico, de realismo trágico. Um exemplo rico dessas metáforas que ele usa é quando ele encontra monstros dentro dos arquivos, em que ele diz que inesperadamente me pergunto que tipo de minotauro pode se esconder num labirinto como este. Talvez seja um traço de pensamento hereditário acreditar que todo labirinto tem seu minotauro. Se este não tivesse, eu poderia cair na tentação de inventá-lo. É rico como ele relaciona essa metáfora grega com os arquivos da polícia, ao mesmo tempo que ele encontra dois personagens, pai e filhos, que foram o Benedito Tum, que foi o chefe desses arquivos, o chefe da polícia, e ele cria também, além dessa contemplação metafórica, ele cria também um suspense literário, um suspense narrativo muito interessante nesse livro, além de relacionar a política externa, Guatemala, Honduras, El Salvador, países ali que estão próximos, e como eu falei também, a relação artística dele com outros escritores, a relação artística dele com o seu próprio país, dele podendo sair da Guatemala enquanto está fazendo essas investigações, de um certo respeito por ser quem ele é, de um escritor muito reconhecido, visitando esses arquivos, mas ao mesmo tempo a instituição, diante da sua burocracia e do seu poder, tendo que freá-lo. É um livro muito interessante, que eu encontrei ao acaso, eu não sei se eu já falei isso para vocês. Eu estava visitando a estante virtual, e quando você coloca um livro no carrinho para comprar na estante virtual, o site sugere que você olhe outros livros. E aí eu vi essa capa, vi o título, Material Humano, e fui pesquisar e acabei encontrando. Esse livro não tem novas edições, mas você pode encontrar baratinho na própria estante virtual. Outro livro que saiu desse escritor aqui foi Os Surdos, saiu também pela editora Bem Virá, que eu acho que nem existe mais, né? Era do grupo Saraiva. Então você pode procurar na estante virtual esses dois livros desse escritor, inclusive recomendado pelo Roberto Bolanho, o grande escritor dessa geração. Vamos conversar agora, pessoal, sobre esse livro. Eu quero conversar, estou ansioso para saber se alguém conhece esse livro, se já leu, se vai ler. Deixa aqui nos comentários. Aproveita para se inscrever no canal, é importante a sua inscrição. Isso reforça o nosso trabalho. Tem muita gente que nos assiste aqui que não é inscrito, é recorrente, assiste aqui, mas nunca clica no botãozinho. Olha aí no teu celular, no teu tablet, na televisão, no seu computador para se inscrever. Isso é importante para a gente. Se aproxima da gente também no nosso grupo no Telegram para a gente conversar lá diariamente. E é isso aí, pessoal. Valeu!